Bem, bom dia a todos. Comecei a gravar aqui, vamos começar a aula para a gente não se estender muito. Hoje é sábado, né? Então é bom a gente terminar, não demorar muito, né? Não se prolongar muito na aula. Aí, à medida que for entrando o pessoal aqui, eu vou liberando para eles. Queria primeiro falar para vocês das atividades. No total de avaliações, atividades avaliativas, né? Eu planejei 4 atividades. E atualmente elas já estão as 4 no sistema. Uma atividade vocês já me entregaram, a maioria, todos, a maioria entregou, e tem mais 3 atividades lá. Duas delas, referente à aula passada, elas já acabariam o prazo essa semana, agora esse final de semana. Então, porque foram 2 atividades juntas, eu estendi o prazo de uma, que eu vi que quase ninguém fez ainda. Então, uma atividade vai vencer o prazo, a atividade 2 vai vencer o prazo agora esse final de semana, depois tem outra para a semana que vem e uma última referente a essa nossa aula. Então, temos 4 atividades no total. Para vocês, a maioria, faltam 3 atividades só, ok? Então, ia falar para vocês ficarem atentos aos prazos lá no SIGA, ficarem atentos aos prazos lá no SIGA, que se passar do prazo, aí complica, né? Eu não sei como que a gente pode fazer. Então, fiquem atentos aos prazos para não perder as atividades, senão vai valer bem menos se entregar fora do prazo. Essas questões a gente tem que avaliar. Geralmente, quando é fora do prazo, eu costumo dar uma nota bem mais baixa, né? A pontuação desce, vale aí metade do que costuma valer. Tá bom? Então, fiquem atentos aos prazos lá para as atividades. Não são atividades difíceis, até porque a gente está nesse ensino remoto, então fica difícil a gente aprofundar muito um assunto sem ter ali a troca, né, do dia a dia de uma sala de aula mesmo. São atividades muito de leitura e respostas, né, e reflexão e resposta, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a aula de hoje. Com relação às atividades que falamos. Essa é a nossa última aula, gente. Essa disciplina, vocês já estão acostumados, né, com essas disciplinas, elas são condensadas e elas são muito rápidas. Então, pelo que eu olhei no calendário, essa já é a nossa última aula. A gente vai abordar esse assunto da aula de hoje sobre levantamento, classificação, sistema de aptidão agrícola e capacidade de uso do solo. Vou dar um apanhado geral para vocês sobre esse assunto todo, né? Muitos de vocês já estudaram esse assunto, então é bom que a gente não precisa entrar em tantos detalhes. Mas para aqueles também que não estudaram ainda, que não são efetivamente engenheiro agrônomos, é bom que vai ser uma introdução, e aí, se quiser, depois a gente pode discutir, eu posso fornecer material, posso fornecer alguma coisa para melhorar aí o entendimento sobre esse assunto. Um último tema que vai ficar faltando para a gente discutir nessa disciplina, que realmente dessa maneira condensada não consegui dar, foi a parte de conservação de estradas rurais. A gente até falou um pouco na aula passada sobre as construções ali de canais paralelos às estradas, barraginhas, mas não aprofundou muito no assunto. Então, eu deixei lá no SIGA também para vocês uma apostila que tem da página 49 a 58, deixei marcado, um capítulo sobre essa parte. Então, quem tiver interesse sobre o assunto, pode dar uma leitura, mas eu não vou cobrar ele nas nossas atividades, tendo em vista que a gente não chegou a trabalhar esse tema numa aula síncrona. Tá bom? Bem, vocês estão vendo a apresentação aí direitinho? Só me confirma aí para eu poder iniciar e não ter nenhum problema. Vou liberar aqui. Ok, apresentação, pessoal? Sim.
Ah, o meu áudio estava bem baixo aqui, aí eu não escutei vocês. O volume também tá bom para vocês? Senão eu coloco o fone aqui. Tá Bem, bom, professor, para mim tá ótimo. então tá ótimo, gente. Bem, então a aula de hoje a gente vai falar brevemente sobre esses assuntos aí que eu falei para vocês. Primeiro, começar sobre a importância da gente classificar os solos. Então, a nossa disciplina é manejo e conservação dos solos. Então, antes da gente iniciar um planejamento de uma produção agrícola, numa propriedade, bem, vamos imaginar que seja uma propriedade começando do zero ali, que você ainda não fez nenhum plantio, não iniciou nada ali naquela área e você quer iniciar. Então, o primeiro passo é a gente conhecer o solo que a gente está trabalhando. Como que a gente conhece? Através da classificação dos solos, né? Por que essa importância de classificar os solos? Para a gente organizar o conhecimento sobre a área. Uniformizar a nomenclatura e facilitar o entendimento das relações entre os diferentes atributos do solo. Então, no Brasil, a gente tem o SIBCS, né, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. A sua última edição foi publicada em 2018, que organiza como deve ser feita toda a classificação do solo. Aqui só um exemplo. A gente tem, por exemplo, aqui um vertissolo cromado órtico, né, pela classificação ali pelo Sistema Brasileiro de Classificação, e em determinadas regiões esse nome muda. Então, na Bahia, Massapê, Rio Grande do Sul, Terra Preta, Mato Grosso, Grumossolo, seria aí os nomes populares. Então, assim como a gente tem a nossa classificação botânica, a gente tem também a classificação dos solos para não para uniformizar, para não existir essas diferenças e a gente ficar confuso na classificação. Até hoje tem muita gente que usa classificações de solo antiga também. Então isso acaba confundindo com as novas classes de solo depois que o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo surgiu. Mas aos poucos isso tem sido uniformizado. Então, por exemplo, na classificação do solo, a gente sabe que esse é um vertissolo, e a partir daí a gente já sabe uma série de características sobre ele, né? Que apresenta fendas, devido à existência de argilas expansivas do tipo 2:1, grande saturação de bases, e por aí vai. Bem, então, qual é o processo quando a gente inicia aí um projeto de uma propriedade rural que você deseja caracterizar os solos e fazer uma classificação técnica? Primeiro a gente fazer levantamento de solo, e aí existem 3 tipos de levantamento que são realizados no Brasil. Identificação e caracterização, que aí seria através da gente olhar o ambiente, abrir perfis de solo e classificar eles pelo sistema taxonômico, né, o sistema natural, que é esse que eu estou falando, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. E depois a gente, a partir dessas informações que a gente reuniu e classificou o solo em argissolo, latossolo, mitossolo e as outras classificações, né? Grande grupo, subgrupo, família, por aí vai, a gente chegar numa classificação técnica. Essa classificação técnica, ela é uma classificação simplificada, que é justamente eu atender a um interesse que o produtor queira. Por exemplo, eu quero saber se minha terra ela tem que ser drenada ou não. Então, eu vou fazer uma classificação, um mapa considerando essa questão, ou se ela é boa para aptidão para lavoura, para pastagem, para reflorestamento. Vou fazer uma classificação voltada para isso. E aí no Brasil predominam 2 sistemas de classificação técnica ou interpretativa, que é o sistema de aptidão agrícola das terras e o sistema de capacidade de uso das terras. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre eles. Aqui, só mostrando a capa para vocês dos diferentes sistemas de classificação que nós temos. Então, o que predomina no Brasil é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, assim como cada país possui o seu sistema de classificação de solos. Acabam tendo pequenas diferenças entre si e as classes de solos acabam sendo um pouco diferentes, dependendo do país. Por exemplo, aqui do lado eu botei o Soil Taxonomy, que é dos Estados Unidos.
O dos Estados Unidos ele serviu assim de base para o desenvolvimento da maioria dos sistemas de classificação no mundo. E muitas das classes que tem ali tem na classificação brasileira também. Mas é claro que eles têm solos um pouco diferentes da gente. Então, tem classes de solos aí que não tem no sistema brasileiro de classificação. E tem também um sistema mundial, que é o sistema da FAO-Unesco, que reúne aí todas as classes de solo do mundo. Então, são mais de 30 classes de solo reunidas, que aí são as principais classes de solos que tem no mundo inteiro. Quando a gente publica artigo classificando um solo no Brasil, por exemplo, a gente tem que colocar lá que é um latossolo, né, vermelho, amarelo, distrófico, papapá, e às vezes a gente tem que dar essas classificações também no Soil Taxonomy e no sistema FAO, para que o mundo inteiro entenda que classe de solo é essa que eu estou classificando, né? Tendo a base aí do sistema americano e da FAO. Então, começando. Deixa eu ver aqui, alguém entrou assim. Leandra. Então, começando com primeiro levantamento de solos. Então, a gente pode fazer o levantamento de solos de três maneiras. Ele pode ser um levantamento detalhado, um levantamento de exploratório, de reconhecimento exploratório, que são de níveis intermediários, e um levantamento generalizado esquemático, que são os de menor detalhe. Os levantamentos detalhados são aqueles levantamentos que você vai a campo mesmo e cava perfil a cada 5 hectares. E você vai fazer ali um mapa numa escala bem grande, né? 1 para 20 mil aí, você faz uma escala ou maior que isso, que você vai ter um nível de detalhamento muito grande. Ainda não é muito comum realizar esse tipo de estudo no Brasil, são só pessoas mesmo que trabalham com mais no campo científico, né? Mais na parte de pesquisa, uma pesquisa de mestrado, de doutorado, você vai fazer uma classificação de uma região, de um município. A gente tem estudos mais desse tipo com relação a mapas detalhados. O mais comum no Brasil são mapas exploratórios e de reconhecimento, em que você percorre as principais estradas rurais, os principais caminhos, localiza ali na sua propriedade através dos diferentes tipos de relevo, aonde você pode encontrar classes de solos diferentes e faz ali, né, abre o perfil, classifica esse solo e vai depois produzir um mapa interpretativo. Então, esse é o mais comum de exploratório de reconhecimento. Que a gente tem os mapas de solos aí, por exemplo, do estado de São Paulo, são bem nessa característica mesmo de ser exploratório de reconhecimento. Mapas generalizados e esquemáticos são os com menor nível de detalhamento. Então, são escalas aí muito pequenas, né? 1 para 5 milhões. Tem até o mapa de todos os solos do Brasil, muito comum da gente ver em departamentos de solos, tinha lá nos solos da Rural, que você tem um mapa generalizado das classes de solos. Você não tem um nível de detalhamento muito grande e boa parte desse trabalho é feito por deduções, sem trabalho de campo. Então, se você sabe ali que boa parte do centro-oeste é ocupado por latossolo, então praticamente toda a mancha que você vê ali do cerrado vai ser latossolo. E assim por diante, né, em outras regiões. Na Amazônia, por exemplo, que a gente vê que domina latossolos e argissolos, a mancha que a gente vai ver da Amazônia é latossolo e argissolo. É claro que existem muitas outras classes de solos ali, mas acabam ficando não representadas no mapa desse generalizado. Então, cada mapeamento possui uma finalidade específica, que eu falei para vocês. Os detalhados, eles são realmente mais utilizados a nível de pesquisa, para, por exemplo, construção de barragens. É importante a construção de mapas mais detalhados, né? Conhecer ali as características do solo a fundo, com muita atenção, algo que é extremamente importante no Brasil, né?
dada a quantidade de barragens que a gente tem e que às vezes não são tão criteriosas. Haja vista os acidentes aí que a gente já presenciou. E para construção de aterros sanitários também é necessário estudos de solos detalhados. Eu trabalhava, antes de ser professor, eu trabalhei com licenciamento ambiental também. E aí, quando chegava processo para a gente na parte de aterro sanitário, a gente sempre pedia um estudo detalhado do solo da região, para saber se realmente o solo tinha possibilidade de receber um aterro sanitário ali, da existência de lençol freático embaixo, e mesmo das características do solo, né? Se é um solo muito raso, não dá para fazer um aterro sanitário, por exemplo. Então, é algo necessário e, às vezes, é um campo de trabalho que o engenheiro agrônomo nem sabe, né? Que existe também. Exploratórios, como eu falei, é mais para instalação de núcleos agrícolas, para propriedades de tamanho médio, né? Tamanho médio a grande, podem ser feitos. E os generalizados é quando você quer fazer grandes mapas, né? De um estado ou de um país. Aqui, só para demonstrar para vocês um mapa numa escala aí de 1 para 50 mil, com um nível de detalhamento muito grande. Que a gente vê aqui, olha, a existência de mais de 15, mais ou menos aqui, né? Uns 12 classes de solos diferentes. Desculpa, pessoal. Um tipo de 12 classes diferentes de solos. E do lado, um mapa com um nível de detalhamento muito menor, numa escala de 1 para 750 mil, em que a gente tem muito poucas classes de solos identificadas. Ó. Daí reduziu para cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes de solo. Então você vê que aqui provavelmente seria o primeiro à esquerda seria um mapa detalhado e o segundo um mapa mais exploratório, né, de reconhecimento, em que a gente não consegue definir tanto as classes de solos. E aí esse manualzinho que vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês, principalmente quem veio da UFV, é o Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. Então, quando a gente vai fazer um levantamento de solos, a gente tem que abrir os perfis e seguir o que está descrito aí pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que é a descrição geral do perfil, né? Descrição geral do ambiente onde está localizado esse solo, depois a descrição morfológica, que é a gente ver realmente as características ali do solo, né? Que a gente pode tocar e ver. Depois a gente coleta amostras, leva para o laboratório e faz análises físicas e químicas e mineralógicas. E aí eu tenho uma classificação completa desse solo. Chegando, então, à classificação nas 13 classes de solos aqui que a maioria de vocês já conhece. Organossolo, neossolo, vertissolo, espodossolo, por aí vai. E aí a gente vai classificando nos níveis categóricos. De ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série. Família e série ainda estão em discussão, já tem umas definições provisórias, mas ainda estão em discussão. Atualmente, a gente classifica os solos chegando, a maioria deles, até o nível de subgrupo, que é o quarto nível categórico. Então, a gente classifica um nitossolo e chega até a nitossolo vermelho eutrófico típico. Bem, toda essa discussão aí inicial para falar de classificação de solos não é o foco da nossa disciplina, né? Mas é importante a gente contextualizar. É importante a gente contextualizar para poder chegar na construção de mapas que são mais importantes para a gente, que é a construção de mapas pedológicos e interpretativos. Então, a partir dessas informações que eu tenho, conhecendo o solo que tem ali na minha região, eu faço, né? Eu posso fazer um mapa de solos, como nessa figura aí à esquerda, mostrando para vocês. Aqui ele classificou principalmente gleisolos, argissolos e luvisolos.
E fez aqui um mapa. E a partir das informações que ele coletou desse solo, ele pode, por exemplo, a partir do momento que ele abriu perfis e verificou as características do solo, ver aqueles solos que precisam ou não de drenagem. E aí ele fez um mapa interpretativo. Colocou aqui tudo de verdinho, os solos que não precisam de drenagem, em azulzinho, os solos aqui que precisam da abertura de dreno. Ele pode fazer um mapa também de aptidão para a lavoura de cereais. Então, ele fez aqui um mapa em que ele classificou em excelente, boa, regular e restrita. Então, em vez de ficar um mapa só de gleissolo, argissolo, luvissolo, a gente faz um mapa interpretativo que a gente direciona para o que a gente quer. Qual a importância disso, gente? Principalmente para projetos de financiamento rural em que você precisa obter ali um financiamento de banco e você precisa conhecer as características do solo e você pode apresentar esses diferentes tipos de solo que você tem e para que ele serve, né? Às vezes você colocar só essa informação para o banco de que você tem gleissolos, argissolos, luvissolos, não é suficiente, ou então não é claro para quem vai avaliar. Então, é interessante você construir também um mapa interpretativo, mostrando a aptidão desse solo, por exemplo, para o que você tem interesse de produzir. Então, esse é mais um documento que enriquece o seu trabalho, né, como engenheiro, mostrando que aquele solo tem aptidão e que tem as características interessantes para você conseguir, por exemplo, um financiamento para iniciar uma produção ali. Eu pensei que tinha alguém aqui para liberar, não, está ok. Então, chegando aí na parte mais que nos convém, a partir então do conhecimento do levantamento de solos e da classificação desses solos, a gente pode classificar ele por classificações interpretativas, né? Como eu mostrei essa aí para vocês. No Brasil, predominam dois tipos de classificação técnica, que é o sistema de capacidade de uso das terras, esse aí da esquerda, que foi desenvolvido pelo Lepech em 1983 e tem uma versão dele mais recente, 2015, e tem o sistema de aptidão agrícola das terras, que foi desenvolvido pelo Ramalho Filho e Beck, em 1995. Os dois sistemas são utilizados no Brasil, porém o sistema de Ramalho Filho e Beck ele é mais utilizado até principalmente no campo científico, né? na parte de publicações científicas, ele é bastante utilizado porque ele tem um nível de detalhamento maior. Enquanto o sistema de capacidade de uso das terras, ele está mais focado em você classificar as terras em relação a medidas de conservação do solo. Se um solo ele tem... você precisa realizar poucas práticas para a conservação do solo, ou se você precisa realizar muitas práticas para conservá-lo, né? Para manter ele ali, para manter um manejo racional dele. Então, o sistema de capacidade de uso primeiro, vamos falar sobre esse sistema. Ele tem a finalidade de adequar a utilização do solo de acordo com a sua capacidade de suporte, a fim de permitir o uso racional, economicamente viável e ecologicamente sustentável. E ele é indicado por levantamento, como eu falei, principalmente de práticas, para práticas voltadas à conservação do solo em propriedades. O sistema de capacidade de uso, ele tem a vantagem de ser, eu vou mostrar para vocês a figura, né? Vai ficar mais fácil de entender, mas é uma classificação mais simplificada, contribui para que os agricultores possam interpretar e utilizar mapas de solos, então vocês vão ver isso claramente, né? na figura que eu vou mostrar mais à frente, e facilita o planejamento de grandes e pequenas áreas de terra.
baseando nas potencialidades e limitações da Terra. O sistema ele é dividido em 4 níveis categóricos. Então, a gente divide o sistema em grupo, classe, subclasse e unidade de capacidade de uso. Ok? Vamos ver um por um que vai ficar mais fácil de entender e acredito que vocês já tenham visto isso em algum momento. Então, os grupos, eles são divididos em grupos A, B e C. Grupo A é aquele grupo top de linha, né? É o que dá para a gente, é a terra que a gente produz tudo, culturas anuais, pastagem, reflorestamento, vida silvestre. É claro que se eu tenho uma terra top de linha, a gente vai dar preferência por culturas anuais. No caso da região aí, que é muito mais voltada para a cafeicultura, a gente vai dar o destino dela para realmente para uma cafeicultura ali que para a produção de café que seja mais interessante, né? O mais rentável possível, as melhores plantas e o restante para isso aí, pastagem, reflorestamento. Grupo B, terras que já possuem uma limitação para a utilização, então não dá para a gente produzir culturas anuais, seria mais para pastagens, reflorestamentos, vida silvestre. E o grupo C, terras que somente devem ser utilizadas para preservação da fauna e flora, armazenamento de água e recreação. Aí as classes dentro dessa capacidade de uso. Então, o grupo A, ele reúne 4 classes, que vão de 1 a 4. Isso aí eu vou deixar, na verdade, os slides já estão disponíveis para vocês, aí vocês podem depois revisar direitinho, né? Para não ter que a gente ficar entrando num nível de detalhamento muito grande. No grupo A, então, vai de 1 a 4, e isso só varia de 1 de terras sem problemas de conservação para o 4 até terras com bastantes problemas de conservação, com problemas complexos. O grupo B seriam as terras impróprias, como eu falei, para cultivos intensivos, e ele abrange 3 classes de 5 a 7. Então, vai da mesma forma, terras com problemas, sem problemas, né, na classe 5 ainda é considerado, e passando para problemas mais complexos, né, na classe 6 e 7 de conservação. E o grupo C ele tem apenas uma classe, que é a classe 8, que são terras utilizadas apenas para o abrigo e proteção da flora e fauna silvestre, recreação e armazenamento de água. Então, são terras que a gente realmente não utiliza para plantio. Então, aqui só para dar uma noção para vocês do sistema de capacidade de uso, eu tenho as classes que eu falei, né? Os grupos A, B e C, e as classes dentro delas, de 1 a 4, de 5 a 7 e 8 no grupo C. Subclasses, então, a gente veio aí de grupos, classes, subclasses e unidades de uso. No terceiro nível, então, tem as subclasses, que é a limitação que esse solo possui. Então, como a gente estava falando aí de manejo e conservação do solo da água, você, a partir da classificação que você fez do seu solo e nessa classificação interpretativa do sistema de capacidade de uso, você vai ser capaz de indicar se a maior limitação desse solo é um problema com erosão, que seja aí em sulcos, laminar, em possorocas, se o problema está relativo ao solo mesmo, pode ser a profundidade do solo. No outro slide eu vou mostrar mais para vocês. Limitações relativas à água, se a falta ou excesso de água, por exemplo, ou se as limitações estão relativas ao clima árido, ou tropical, ou chove pouco, chove muito, incidência solar muito alta sobre o solo. Então, aqui tem unido o que seriam esses motivos. Então, dentro das subclasses, você indicaria, em erosão, tem todos esses que eu citei, mais mudança textural abrupta, por exemplo, solo, toxidez por alumínio, excesso de sais, pedregosidade, água, excesso ou falta, lençol freático elevado, clima, aí um clima árido, seco, ocorrência de geadas, comum mais aqui para a região sul, vento, granizo e por aí vai.
E aqui é um resumão do sistema de capacidade de uso. Então, aqui só para ilustrar para vocês como o sistema ele tem essas divisões, mas ele é simples, principalmente quando a gente vê um mapa. Então, ele tem organizado aqui em cima, né, como vocês podem ver, na parte de cima aí dessa figura, ele é dividido em grupos, classes, subclasses e unidades de uso. E nos grupos A, B e C, classes, essas que eu mostrei, né, de 1 a 4 no A, de 5 a 7 no B e 8 no C, e subclasses aqui, como eu falei, a erosão, o excesso de água, problemas com solo, água e problemas com clima. E quais são esses tipos de problemas que a gente pode observar. Aqui só um quadro resumo, mostrando, depois deixar para vocês verem isso com detalhe, mostrando aí a sua esquerda, a coluna da esquerda, as classes de aptidão de 1 a 8, e no topo da tabela aí os grupos A, B e C e os tipos de culturas que você pode usar. É também só um resumo desse sistema. Não vou entrar em detalhes naquilo, porque senão a gente vai ficar muito e não é o foco, né, da gente aprender totalmente esse sistema. A questão é vocês relembrarem da existência deles e da importância. Aqui o mapa, então, em si. A partir de todas essas informações que você vai reunir, do levantamento do solo, classificação do solo, você vai chegar a um mapa desse interpretativo, que é um mapa super simples da gente ler. Não sei se está um pouco de barulho aí para vocês, que o pessoal resolveu mexer no telhado aqui, nesse momento. Se estiver atrapalhando, vocês falem. Então, a partir dessas informações que nós reunimos, nós podemos classificar aí o solo de uma região. Ó. Vocês veem aí, vamos dizer, uma propriedade que está classificada de 1 a 8. E é uma classificação bem simples para a gente trabalhar, por exemplo, com pequenos produtores ou numa área que você vai iniciar um plantio em algum local, você quer mostrar aptidão, você mostra assim, pode mostrar assim de uma maneira simples, ou então para projetos de financiamento de banco, em que você detalha a informação de uma maneira bem simples, né? Você não apresenta ali para o produtor as classes de solo que tem ali, né? Não é do interesse, né, dele conhecer latossolo, argissolo, espodossolo, luvissolo. Isso não vai assim internalizar nele o que ele precisa fazer. E num mapa desse de capacidade de uso do solo é uma informação bem simples, em que você explicando que de 1 a 8 vai aumentando os problemas, a complexidade de você utilizar essa terra, fica fácil, né? Ele saber que, por exemplo, aqui o número 1, vocês estão vendo aí na parte esquerda, aí, no meio esquerdo dessa figura, que é uma área boa para o plantio. O 2 já tem pequenos problemas de conservação. O 3 aqui tem problemas um pouco mais complexos de conservação, mas dá para utilizar ainda para lavoura anual. O 8 a gente não deve mexer, que é uma área de preservação ambiental. Então é isso, o sistema ele tem o objetivo de tornar a informação mais simples. E o segundo sistema que eu gostaria de apresentar para vocês é o sistema de aptidão agrícola das terras, que é um sistema um pouco mais complexo do que o sistema de capacidade de uso. Ele tem um nível de informações maior. Porém, ele é muito utilizado no Brasil, principalmente para pesquisa, e ele tem a vantagem de apresentar os níveis de manejo que podem ser adotados nesse solo. Esse sistema de capacidade de uso, a gente não falou de nível de manejo, né? O que o produtor precisa ter, ele precisa ter uma condição boa para fazer essa conservação do solo ou não. Essa informação ela fica implícita no sistema de capacidade de uso. Enquanto no sistema de aptidão agrícola, ele deixa claro que
para determinada terra, considerando os problemas ali que tem naquela terra, você precisa ter um nível de manejo alto, ou você precisa ter um nível de manejo baixo ou médio, ok? Bem, então aqui esse sistema também ele é bastante complexo assim na organização dele. Ele tem 3 níveis categóricos: grupo, subgrupo e classe de aptidão. A primeira classificação que a gente tem que fazer é em relação ao nível do produtor, primeiro o nível de manejo, e depois a gente vai para esses níveis categóricos de grupo, subgrupo e classe de aptidão agrícola. Então, o grupo ele vai de 1 a 6, o subgrupo é a avaliação da classe com nível de manejo, e a classe é boa, regular, restrita ou inapta. Depois a gente vai reunir todas essas informações em uma figura, fica mais fácil de entender. Os fatores limitantes das terras são os mesmos que do sistema de capacidade de uso. Então, a partir das informações que você coletou dos perfis de solo, da análise de laboratório realizada, você vai verificar se tem deficiência de fertilidade, deficiência de água, excesso de água, suscetibilidade à erosão, impedimentos à mecanização. Então, assim como no sistema anterior, você vai verificar as potencialidades e as limitações desse solo, para você poder fazer esse sistema de aptidão agrícola das terras. Então, vai depender do seu interesse no seu trabalho. Você pode fazer o levantamento de solos de uma propriedade e a partir daquelas informações que você coletou, você pode tanto classificar ele pelo sistema de capacidade de uso, se você tiver voltado mais para práticas de conservação do solo, se essa for mais a intenção de focar o estudo nessa parte, ou o sistema de aptidão agrícola das terras, se você quiser, além de mostrar os problemas relacionados à conservação do solo que precisam ser cuidados ali, você querer mostrar também que tipo de manejo você pode adotar. Se é uma lavoura com o nível de manejo de um produtor nível médio ou nível alto, e assim por diante. Então, os níveis de manejo que a gente estuda primeiro é o A, B e C, que é diferente do sistema anterior, então primeiro causa assim, uma confusão na cabeça, que o nível, antes no sistema de capacidade de uso, a gente viu que os grupos são A, B e C também, né? Correto. Porém, lá eu estou falando de outra coisa, estou falando lá de uso da terra, né? À medida que eu tenho no A, eu posso utilizar lavoura, B já tenho limitações, e C eu já não uso essa terra para nada, praticamente, né? Que é a classe 8. Aqui não, os níveis A, B e C, eles estão relacionados ao nível produtor, para ele mexer com essa terra. Então, nível A, ele não tem dinheiro para nada, vamos botar aqui, seria um pequeno produtor aí sem recursos, como vocês estão vendo nessa foto, seria aí um produtor que não tem recurso para trabalhar com a terra dele. O nível B seria um produtor que já tem uma pequena estrutura, já tem mão de obra familiar ali trabalhando, ele já tem um trator, já tem pequenos implementos, já consegue fazer uma prática de conservação de solo, um plantio em nível, um plantio em contorno, ele já faz um terraceamento, ele já tem um certo conhecimento para trabalhar com a terra. E o nível de manejo C seria realmente agricultores altamente capitalizados que possuem condições aí para fazer o que seja preciso para produzir com essa terra. Então, aqui é o tipo de utilização. A gente vai ser para as mesmas culturas que a gente estava falando, né? Lá vamos estudar esses sistemas, eles vão classificar as terras para utilização em lavouras, pastagens plantadas, silvicultura e pastagens naturais.
Aqui, no caso de uma cafeicultura, ela poderia estar dentro desses 3 primeiros níveis, né? Você poderia tanto utilizar as terras altamente aí, rentáveis, com poucos problemas de conservação de lavouras, como também de pastagens plantadas, como também de silvicultura, né? Então a gente conseguiria abranger aí os 3 níveis categóricos, pelo menos. Então, como eu falei, o nível tem diferentes níveis categóricos, grupo, subgrupo e classe de aptidão. Não precisa a gente entrar em detalhes sobre isso. Aqui um quadro resumo, que fica um pouco mais fácil da gente entender. As classes de aptidão agrícola, elas variam de boa, regular, restrita e inapta. E os tipos de utilização: lavoura, pastagem plantada, silvicultura e pastagem natural. E aí a gente tem essas letrinhas, ó. As letras maiúsculas, elas estão relacionadas a terras com boa aptidão. Então, A, B, C, P, S, M. Terras com boas aptidão. A, B e C, até lavoura, P de pastagem, S de silvicultura e pastagem natural, M. Regular, as letras já são minúsculas. Restrita, as terras, as letras estão entre parênteses, minúsculas e entre parênteses. E inapta não tem letrinha, né? Os grupos 1, 2 e 3 representam lavouras, 4 pastagens, 5 silvicultura e 6 preservação da flora e da fauna. Aí aqui, ó, um outro quadro para resumir um pouco essas informações, né? À medida que eu falo que a terra ela pertence ao nível 1, ela tem uma aptidão muito boa para a lavoura, principalmente. E vai diminuindo. 2, 3, já chega 3 é o limite para a lavoura. 4 já para a pastagem plantada, 5 para a silvicultura e 6 só preservação da flora e da fauna. Aqui um exemplo para mostrar para vocês de um sistema de aptidão agrícola feito dessa maneira. Ó. Eu digo que a terra é um ABC nesse sistema. Então, vocês veem que é de certa forma, é bem mais complexo, né? Principalmente para se mostrar para uma pessoa a primeira vez, né? Digo, a gente, como engenheiro agrônomo, apresentando isso para quem não tem conhecimento, então fica um pouco mais complexo. Então, eu dizer que uma terra é um ABC é uma terra das melhores que eu tenho, ela é 1, então ela pode ser utilizada para lavouras, e ela é A, B e C maiúsculo. Então, ela pode ser utilizada para lavoura e por qualquer nível de manejo de produtor. Tanto o produtor A lá, o pobrezinho, que não tem recursos, o B, que já tem uma condição razoável, quanto o nível C. Então, é aquela terra plana, sem problemas de fertilidade, sem problemas com erosão significativos, tem aquela terra dos sonhos, difícil de acontecer. Outro, por exemplo, tem um 4P. 4P, eu sei que já aumentou o nível de complexidade. Essa terra eu não utilizo para lavoura, por exemplo. É 4, vamos voltar aqui nessa figura anterior. 4 já cai aonde? Ó? Ela pode ser utilizada para pastagem plantada, silvicultura e preservação da flora e da fauna. Então, eu utilizaria aí para pastagem plantada. Dá para a gente utilizar mais ela. E ela é P minúsculo com parênteses. P minúsculo com parênteses, vamos voltar aqui na figura anterior, P minúsculo com parênteses, vem aqui na tabela, ó, restrita. Então, ela é para pastagem plantada restrita. E olha o nível de manejo aqui. O nível de manejo dela é no mínimo B. Então, ela é restrita. Isso quer dizer que ela tem problemas de conservação do solo significativos e que eu preciso ter um nível de manejo dela, no mínimo, intermediário. Precisa ser um produtor que pelo menos tem algum recurso ali para investir nessa terra. Ok? Resumindo tudo isso que eu falei, a gente, como engenheiro agrônomo, né, como técnico ali responsável, a gente vai reunir todas essas informações do levantamento do solo e da classificação dos perfis para, no final, entregar esse tipo de mapa aí para a empresa, para o produtor rural,
para o financiamento de banco, é isso. No final, a gente quer resumir essas informações e entregar essa informação bem simples. Esse sistema, como eu falei, ele é um pouco mais complexo que o sistema anterior, de capacidade de uso do solo. Mas, no final, ele entrega um mapa também que não traz, assim, uma grande complexidade, né? Ele vai trazer aí, então, a classificação do seu solo, vamos dizer aqui em 4, na sua propriedade, em 4 níveis, por exemplo, 4 classes aqui que ele colocou. Então, aqui dá para ver, ó, que todas as áreas dele varia de 1, 3, 1, 2. Varia de 1 a 3. Então, todas as áreas dele aí dá para ser utilizado para lavoura, principalmente nos níveis A e B. Ó, A e B, produtor A e B podem utilizar aqui até o nível C, numa das terras dele, com certa restrição. E aí a gente pode descrever ao longo do nosso trabalho, ao longo do nosso projeto ali, que tipo de restrições esse solo tem. Então, isso mostra assim, uma capacidade técnica, mostra uma robustez muito grande no seu trabalho quando você realiza um tipo de estudo desse. Então, quando eu trabalhava com licenciamento ambiental, às vezes eu recebia um trabalho bem elaborado desse tipo, que mostrava ali a classificação do solo, o estudo dos perfis dele, e fazia um mapa interpretativo mostrando as potencialidades e as limitações desse solo. Então, é um trabalho bem completo que você vê que é um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal, também tinha muito engenheiro florestal que fazia, que entende do assunto, né? Isso dá visibilidade para o seu trabalho, que acaba que a gente, como eu atuava na área de licenciamento, quando alguém me perguntava de algum engenheiro que sabia fazer essa parte, você sempre indica, né? Determinada pessoa que sabe realmente trabalhar bem assim, né? Dessa maneira. Vantagens do sistema de aptidão agrícola das terras foi o que eu falei. A vantagem, assim como o de capacidade de uso, ele tende a apresentar um mapa depois, um mapa fácil, um mapa de fácil identificação e fácil entendimento, até por pessoas que não são da área. E a vantagem dele é que ele trabalha com níveis de manejo. Então, ele indica também, por esses níveis A, B e C, se um produtor com pequena condição financeira ele consegue ou não trabalhar aquela terra ou não. É inviável para ele. E facilita, né? Como eu coloquei aí no exemplo que eu dei, facilita o planejamento de grandes e pequenas áreas para você trabalhar as potencialidades e limitações dessa terra. Bem, finalizando nossa aula, falamos aí sobre a importância de fazer o levantamento de solos, conhecer os solos de uma região, de uma propriedade. Primeiro, fazemos essa classificação natural ou taxonômica, que é a gente conhecer os perfis dos nossos solos, conhecer eles e classificar eles dentro do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, como a gente falou, latossolo, argissolo, vitrossolo, e por aí vai. E a partir dessa classificação, a gente partir para uma classificação técnica ou interpretativa, que é a gente tentar indicar quais problemas precisam ser resolvidos nos nossos solos. E se um determinado nível de manejo que um produtor possui consegue solucionar ou não, para a construção desses mapas interpretativos. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido bem o assunto. Falei, às vezes, um pouco corrido, né? Que é um tema, assim, difícil, a gente precisaria fazer atividades, exercícios para exercitar, mas espero que vocês tenham pegado, assim, a ideia geral, pelo menos, dos sistemas. Se não pegaram também, eu coloquei um artigo, é uma das atividades para vocês. É um artigo que é capacidade de uso e aptidão agrícola em pequenas propriedades no município de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. E tem umas perguntas sobre esse artigo. Então, nesse artigo, vocês vão ver que eles pegaram uma pequena propriedade agrícola e classificaram, tanto pelo sistema de capacidade de uso do solo, quanto de aptidão agrícola do solo.
E aí vocês vão ver a utilização desses dois sistemas, ok? A data eu não tenho certeza se é essa mesmo que eu coloquei lá, eu acho que foi 28 de novembro a entrega. Mas vocês confiram, tá tudo lá no SIGA. Resumindo, para quem entrou depois, gente, a gente tem 4 atividades avaliativas e isso vai ser a nota final de vocês. Eu peço para vocês terem atenção com prazo, que eu sou um pouco chato com relação a prazos. Depois que venceu, essa atividade vai valer bem menos do que valeria, né? Se vale 10, eu passo para valer metade da nota, 5 no máximo. Uma atividade vocês já entregaram, e eu vi que a maioria falta entregar mais 3, né? Com essa aqui, a terceira. Os prazos estão bem bons, eu acho. Uma atividade é para entregar até esse final de semana, se eu não me engano. Eu posterguei o prazo de entrega da outra atividade, então na semana que vem. E essa também eu acho que eu adiei também o prazo dessa para início de dezembro, na verdade. Então vocês têm aí praticamente uma semana para fazer cada atividade. Essa agora, a atividade 2 já está acabando o prazo, já passou uma semana, né? Então, fiquem atentos a essa atividade 2, depois tem a 3 e a 4, e a gente finaliza a nossa disciplina. De aulas, a gente já finalizou, então só vai ficar faltando a entrega das atividades. E como eu falei para vocês, ficou faltando um tópico para a gente trabalhar mais de manejo e conservação de estradas não pavimentadas. Esse tópico não deu para a gente trabalhar em aula, eu deixei lá para leitura de vocês, né? Para quem tiver interesse, tem lá um, um capítulo sobre isso. Eu deixei lá no tópico sobre conservação de estradas rurais. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão que ficou? Estou disponível no WhatsApp, se vocês quiserem me contactar, ou então no e-mail, leandro.ferreira@ifsudesteminas.edu.br. Qualquer dúvida, qualquer questão, só me contactar, tá bom? Fiquem à vontade. E foi um prazer aí ter essas aulas com vocês. Espero que a gente em breve possa se encontrar presencialmente, né? Para ter umas aulas um pouco mais assim, presenciais, elas acabam sendo mais tendo mais troca, né? Do que aqui pelo online. Um abraço, então. Fiquem à vontade para sair da aula, caso não tenham nenhuma dúvida. Certo. Então, professor, essa vai ser a última aula, então, né? Pois é, Highlander, eu também fiquei surpreso. Eu vi aqui no plano de ensino, essa é a nossa última aula, até então que eu vi. Ah, entendi. Não, só para saber mesmo, para a gente Isso. já se habituar, né? Que não vai mais ver o professor Leandro dando aula. Justamente, por enquanto não, mas a gente vai ter outras disciplinas aí, provavelmente, e Ah, espero, sim. espero que seja de uma forma presencial, que a gente possa trabalhar melhor ela. Ah, então a gente vai se ver ainda nesse curso ainda. Vai, com certeza. Ah, perfeito. Ah, então tá. Era isso que eu queria saber. Sim, sim, eu dou outra disciplina também de climatologia, vocês ainda vão fazer. Vocês estão. Ah, entendi. É Então, você que vai substituir o professor Davi, então. isso. Entendi. Tá bom. Tá Era bom, só isso, gente. professor. Bom dia Um para você. abraço Bom final de aí, foi semana. um prazer trabalhar com vocês nessa disciplina, bem assim, a distância ainda é ruim, mas depois melhora. Um abraço. Um abraço. Tchau.